Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Igatópolis. Hoje para vocês mais um vídeo da Prefeitura de Igatópolis, por meio da Secretaria de Trânsito. E hoje vim falar sobre os cuidados no transporte de gatos. Quando você vai pegar o seu carro ali, ou o carro de alguém, e levar o seu gato no veterinário, se ele gostar de viajar, ou até para te acompanhar em algum passeio. Então, é muito importante se conscientizar de como é a maneira correta de transportar o seu pet no carro. Em alusão ao Maio Amarelo, não o Maio Amarelo Pet, o Maio Amarelo geral, que fala sobre os cuidados no trânsito, né? A prevenção de acidentes de trânsito. E com os gatos, não é muito diferente. Hoje vamos ensinar dicas práticas e funcionais de como transportar o seu gato no carro com segurança. Então vamos lá para as dicas. A primeira dica é a seguinte: a caixa de transporte. Como vocês sabem, transportar gatos em carro sem caixa de transporte é muito perigoso. Por quê? Gatos, como falei anteriormente em outros vídeos, gatos têm a audição bastante sensível. Então, uma buzina, uma virada, né, brusca, até um freio simples pode assustar ele. Imagine o seguinte cenário hipotético: o gato lá no carro, sem na caixinha de transporte ali livre pelo carro, se assusta, vai poder ir no colo do motorista, que vai acabar distraindo o motorista e causando um acidente, se esconder, a janela aberta, se a janela estiver aberta, ele pode tentar fugir, se machucar muito. Então, vocês perceberam, né? Que na caixa de transporte não tem como isso acontecer. Ele está preso na caixa de transporte, claro, vou falar como cuidar dele nessas condições, mas ele não está ali circulando livre pelo carro. Ele não acabar que ele não vai distrair o motorista, não vai tentar fugir, é, entre outras coisas que podem causar um acidente, muitas vezes fatal. Então, não só pelo gato, mas também para as pessoas que estão no automóvel. Então, vocês perceberam, né, que gato livre pelo carro sem estiver na caixa de transporte é muito perigoso. A segurança de todos ali. E agora todos percebendo, né? Somente pode transportar gato na caixa de transporte para evitar esses acidentes. Tá, Breno, e como vou acostumar o meu gato a utilizar a caixinha de transporte? Primeiro você tem que mostrar pro gato que aquela caixa ali é uma coisa boa. Como faço isso? Acostume, antes de você for sair com o seu gato no veículo, acostume ele a entrar na caixa de transporte. Como assim? Você coloca um sachê, ele entra, não fecha a caixa quando ele entrar, tá? Isso aqui acaba assustando. Deixa ele comer um sachê, um petisco que ele goste ali dentro da caixinha, até mesmo ração. Ali dentro da caixinha, porque ele vai entender que aquilo ali é um lugar familiar, vai se acostumar, a alimentação vai fazer ele sentir mais seguro dentro daquela caixa, da caixinha de transporte, né? Então coloca ali uma ração para ele acostumar. Quando for brincar com ele, fazer carinho, faça isso perto da caixa de transporte, às vezes do lado, para ele entender que a caixa de transporte está ali num ambiente acolhedor, seguro. Outra dica bastante importante é não sair empurrando ele na caixa de transporte assim não. Quando for chegar com acostumar ele aos poucos, né, para ele ficar tranquilo no dia que for ter que entrar na caixinha e ir para algum lugar, você tem que acostumar ele aos poucos, ali colocando ração, mostrando que é um ambiente acolhedor, brincando com ele, deixando as coisas favoritas dele ali. Aí ele vai acabar se acostumando. E como preparar a caixinha de transporte pro dia que tiver que entrar com o gato no carro? É o seguinte, você vai pegar a caixinha, vai colocar uma mantinha, né? Porque a caixinha sem nada coberto ali no chão, dentro da caixinha, é desconfortável, é um material um pouco desconfortável para o gato. Coloca uma mantinha ali. Se tiver um dia quente, uma mantinha mais fina. Se tiver um dia frio, uma mantinha mais grossa. Além, claro, coloque coisa que os gatos gostem, como petiscos, uma água fresca, se possível.
Se possível não, tem que colocar uma água fresca ali, o gato não ficar com sede. Um brinquedo, algo que ele se sinta acolhedor, se ele gostar de pelúcia, se ele gostar de uma pelúcia, coloca essa pelúcia. Algo que torne a caixinha um ambiente familiar para ele não ficar tão assustado. Apesar dessas tentativas, é normal o gato ficar assustado, mas faça tudo no tempo dele. Não sai empurrando ele na caixa, não. Deixa ele entrar, e quando ele entrar ali na caixa para comer um sachêzinho, um petisco, fecha a caixa. Lembrando, não ofereça alimentação muito farda, muito grande, 3 horas antes de sair. Por quê? Porque, claro, o carro se movimenta bastante. Eu mesmo, por exemplo, como ser humano, se eu mexer em celular dentro de um veículo, eu já fico enjoado. E o gato, ele tem. Se ele acabar de comer, for ali entrar num carro que acaba balançando, tem algumas freadas, é, misturado com o medo que ele pode sentir, vai acabar dando um embrulho no estômago, fazendo ele ficar enjoado. Então evite oferecer uma alimentação muito densa, muito farda, 3 horas antes de sair com o gato no carro. Então, ali, assim que vamos recapitulando, ele entrou na caixa ali, aí você fecha, não fecha assim numa brusco, fecha delicadeza. Breno, qual é a maneira ideal de segurar a caixinha? Muita gente, eu vou falar a minha visão, o que eu acho. Tem gente que discorda, tem gente que concorda, mas na minha maneira, você segurar a caixinha assim no lado, ainda mais se for uma distância curta, eu não acho muito, na minha opinião, como tutor, não acho ela uma maneira muito delicada. E a caixinha balança, pode bater com o gato lá dentro, tem alguns objetos, até mesmo uma parede. Isso, claro, vai assustar o gato, vai deixar ele mais enjoado. Então, na minha visão, como eu faço, é carregar a caixinha assim, ó, como fosse um bebê. Carregar a caixinha assim. Dá um exemplo prático com o meu rádio. Pegar a caixinha, é, pegar a caixinha assim, ó, assim mais ou menos. Vou segurar pelo menos com a alça assim, mas com o braço assim embaixo, porque vai evitar movimentos muito bruscos, não vai balançar tanto e o gato vai estar mais perto do dono, com contato mais direto com o dono. É bom para ele se sentir mais acolhido. Mas claro, se for um gato feroz, aí não é muito bom. E as caixinhas, elas possuem umas passagens de ar, uns buraquinhos onde passa o ar que é muito necessário. Então o gato pode acabar te arranhando. Então, se for um gato feroz, recomendo segurar do jeito mais tradicional. Que é assim, ó. Mas claro, evite balançar muito, evite bater em objetos. O gato já está estressado com aquela situação. Você não vai ficar batendo em objetos, balançando demais a caixinha, vai estressar ele mais ainda. Então a gente falou aqui da caixinha. Agora dentro do carro. Relembrando que não ofereça alimentações muito densas 3 horas antes do compromisso de sair com o gato no carro. Tá, abro o carro, o que que eu faço? Se o seu carro possui ar-condicionado, é bom ligar, porque há um calor, a caixinha já é feita é feita de às vezes plástico. Os materiais, claro, não entra tanto calor, mas mesmo assim acaba entrando um pouco. Então, se puder ligar o ar-condicionado do seu carro, seu gato vai agradecer, vai ter na viagem um pouco mais tranquila. Porque fica aí num ambiente mais fresco, não só para o gato, mas para sua família. Então, se puder, ligue o ar, porque o gato ele não costuma tolerar muito calor e ele tem muito mais pelo que você. Então, ele sente mais calor. Então, se possível, ligue o ar. Eu recomendo demais. Eu acho até que quem não liga o ar com o gato no carro, se não for de propósito, se for de propósito, eu acho até que é algo meio ruim para o gato, vai afetar um pouco o gato. Então, se puder ligar o ar, vai ajustar a temperatura. É muito importante. Claro, isso em dias quentes, em dias frios chuvosos, liga um pouquinho ou deixa o vento, o frio natural. E claro, se estiver chovendo, evita deixar o gato perto da janela se ela estiver aberta, porque vai entrar chuva, vai entrar água, e vocês sabem, a maioria dos gatos são inimigos da água.
Então não torna a situação mais estressante. Outro ponto, o gato dentro do carro. No banco de trás, é óbvio, no banco da frente há um risco maior do gato atrapalhar o motorista enquanto conduz o veículo. Então, no banco de trás é muito importante. Coloque o cinto de segurança na caixinha, não é no gato, é na caixinha. Como assim? Como é que eu vou colocar um cinto de segurança na caixinha? Então, o que a maioria das pessoas recomenda que faz a viagem ficar tranquila, né? Porque como vocês sabem, o cinto de segurança ele salva vidas. Então você pega o cinto de segurança, tente colocar ele na alça da caixa, assim prendendo ele na alça da caixa, que ali vai evitar quando houver uma freada brusca, o gato ir lá para frente. Se puder na alça da caixa, tente colocar na frente da caixa. É bom, mas eu não acho muito eficaz, porque a caixa pode acabar virando do mesmo jeito. Ou também tem uma maneira também boa de você virar a caixa de lado e colocar, tipo assim, virar a cabeça do gato para a janela. No caso, estou falando onde a visão do gato, a porta, né, do carro e não para frente, onde fica o motorista. Aí você bota o cinto ali cobrindo a lateral da caixa, que no caso fica para frente do motorista. Eu também acho uma maneira útil, mas a maioria do pessoal que entende de trânsito assim de segurança no trânsito, eles recomendam colocar na alça. Então, acho que é a melhor coisa. Você coloca na alça, assim, quando houver uma freada brusca, seu gato não vai acabar se machucando ou indo lá para frente, ou até se estressando. Você, condutor, também tem que ter cuidado com o seu gato. Evite velocidades acima dos limites. Claro, além do gato, também existem fatores dos pedestres, outros veículos ali que trafegam, ciclistas, sinais, quebra-molas. Então, respeite o limite de velocidade consequentemente, a sinalização. Muito importante respeitar a sinalização. Se for passar em quebra-mola, reduza a velocidade ao máximo e passe com delicadeza, porque você não quer o seu carro voando, que vai acabar quebrando as peças, e também não quer o gato se machucando, nem os outros passageiros presentes. Evite buzinar muito, ainda mais se for desnecessário. Porque o gato, você assusta com a buzina, pessoal. Vamos concordar, buzina é melhor só quando é para alertar pedestres em situação de risco. Quando é em trânsito, você buzinar não vai fazer o carro andar. Então, não fique buzinando assim desnecessariamente se tiver com o gato a bordo, porque é um barulho muito alto, tanto pra gente, quanto ainda mais pro gato, porque o gato, como eu falei, tem uma audição mais sensível. Em vez de ficar buzinando muito, se colocar aquela musiquinha pra ouvir na rádio, FM, em vez de colocar a música num volume muito alto, bote num som natural, um som ambiente, pra não assustar o gato. Tem playlist também que a gente fala que é pra relaxar gato. Se quiser depois pesquisa David Take, músicas de gato. É bem interessante que são sons relaxantes, que talvez ajude a relaxar seu gato, mas depende de gato para gato. Continuando ali, o motorista. Use o cinto de segurança também e evite dirigir embriagado. Não dirija embriagado, né? Alcoolizado, bêbado, porque isso vai causar um acidente que pode ser fatal, tanto para o gato quanto para o pessoal dentro do veículo, tanto para você quanto para os pedestres, que também são muito importantes. Então, esses são aqui os cuidados para o nosso querido amigo motorista. E se possível, liga o ar, é claro, do carro para refrescar o gato e as pessoas, e até você mesmo. Ainda mais o gato, que ele é muito peludo e tende a sentir um calor maior que você. Voltando aqui pro gato, cinto de segurança ok. Quando devo abrir a caixa? Primeiro, em um ambiente controlado. Não dentro do carro, claro, porque tem o risco do gato correr pro motorista. A não ser que o carro esteja parado, talvez seja totalmente parado, sem intenção de andar assim, de repente. Porque pro gato sentir um pouco de ar fresco, mas só se o carro estiver totalmente parado. Exemplo, parou ali numa lanchonete, no estacionamento e não parado no sinal, porque o carro vai ter que começar a andar
E isso não é uma boa ideia. O gato pode acabar se assustando com o carro andando do nada e acaba atrapalhando o motorista. Isso causa um acidente. Então só pare se o carro estiver totalmente parado, com tudo fechado, sem nenhuma rota de fuga. E claro, assim que você abrir a caixa, o gato vai tentar fugir. Então, em um ambiente desconhecido é bem perigoso. Nem recomendo abrir a caixa com o gato dentro, a não ser que se tivesse uma parada e o ambiente estiver tudo fechado, sem nenhuma rota de fuga. E mais recomendo mais abrir a caixa só quando chegar no destino final, em um lugar totalmente fechado. Claro, você esteja um desconforto, eu recomendo um peitoral com guia, que assim você controla o movimento dos gatos. Movimento não, você controla a direção que os gatos vai. Então isso ajuda bastante se você tem um gato fujão, né? Aquela peitoral com guia. E só abra a caixa quando tiver um ambiente parado, com nenhuma rota de fuga. É importante, o gato ele vai estar estressado e vai tentar fugir. Por fim, se tiver crianças no carro, atende pessoas, evite barulhos altos, gritos, conversa em voz alta, porque isso também pode incomodar o gato. Parece frescura, mas se bote no lugar do gato para você entender. E é isso, basicamente essas são as dicas. Quando for, ofereça água fresca pro gato, na, seja na tigelinha, ou dentro, ou até tem caixas que possuem suporte próprio, tem que ter água, é muito importante. E é isso, quando chegar no destino final, só abre a caixa quando tiver um ambiente totalmente fechado. E o mais importante, um dos mais importantes, nunca deixe o gato com o carro todo fechado, sem ar-condicionado ligado. Pessoal, vocês sabem, quando deixa uma pessoa, uma criança, o risco de morte é muito alto, porque vai superaquecendo o corpo. E com os gatos é 1000 vezes pior. Eles têm muito pelos, a absorção de calor deles é um pouco mais alta que a nossa. Então ele vai sentir a temperatura aumentar de maneira drástica, que pode causar desidratação e morte. Se você deixar o seu gato, o carro trancado e sem ar-condicionado, nem que seja por segundos, por minutos. Fui ali no posto pegar o negócio e volto. Pessoal, isso é um risco de vida sério. Se você ficar sozinho, eu recomendo muito viajar um motorista e uma pessoa com gato, para ter um controle da situação, porque o motorista sozinho não vai ter esse controle. Então, é importante ter uma pessoa acompanhada com um gato no banco de trás. É muito importante para a segurança. Mas se o seu caso for, se você for sair para pegar algo rapidinho, não. Feche as janelas, certifique que a caixinha está fechada. No caso, abra as janelas, desculpa, feche não, abra as janelas ou deixe o ar ligado do carro, que é bem melhor. E lembrando, a caixinha tem que ter uma tranca boa, tá? Não confie em trancas, posso dizer assim, piratas, frágeis que o gato consegue abrir. Tem gato que vai botar a pata para tentar abrir. Não tem uma tampa ali para fechar a porta da caixinha boa, senão ele pode tentar abrir e correr. E claro, isso em movimento ou até mesmo parado é bem perigoso. Então é isso, pessoal. Essas são as dicas aqui para vocês conscientizarem sobre o transporte de gatos. Em transporte público, é obrigatório a presença de caixas de transporte, se a sociedade permitir levar pets no transporte público. Eu acho que, não sei se todo mundo permite, mas a maioria permite. Então, se for para viajar em transporte público, assim, falando bem mais rápido, caixa de transporte, nunca abrir a caixinha nem nada. E avião tem lá o outro esquema, né? Depende da companhia. Mas transporte público geral, metrô, ônibus, trem, VLT, BRT, é o transporte com a caixinha, é obrigatório, tá? E se for pegar transporte por aplicativo, se não tiver categoria pet, que eu recomendo que use, que é mais controlar o motorista já tá ciente. Se não tiver, avise o motorista antes da corrida, porque ele tem o total direito de recusar. Então avise ele se ele pode levar. Tem aplicativos que possuem a categoria pet e tem que ser agendado. Então agende o quanto antes o seu horário para não se atrasar e e siga todas essas regras assim. Não transporte o gato também no porta-malas, na mala, né?
porque não entra ventilação adequada e o gato pode até morrer sufocado, somente no banco traseiro. E é isso, pessoal. Além disso, uma dica extra que é quando você for ligar o seu carro e tiver um dia frio, abra o motor e verifique se não há nenhum gato dentro ou até embaixo do seu carro. E verifique, porque quando você for ligar, pode matar o gato queimado e ele só está procurando um lugar quentinho, que o motor é mais quentinho que a rua. Então, certifique-se isso antes de ligar o carro. Olhe para baixo do carro e também abra o motor para verificar se não há nenhum gato dentro. Atitudes assim salvam vidas, pessoal. Então é isso. Aqui falando sobre o Maio Amarelo, mês de prevenção a acidentes de trânsito. Dirija com cuidado. E lembrando, na questão das. Não é recomendado você levar gato para viajar em moto, porque não é nada controlado o ambiente. Tem risco de fuga alto, tem risco de acidente 1000 vezes maior. E acho que o Código de Trânsito Brasileiro deve ter algum. Não deve permitir, se eu não me engano, tá? Então, viajar com carro só em carros fechados. Fechados eu digo carro, ônibus, trem, nunca em motos ou motocicletas ou bike elétrica, bicicleta, essas coisas. Então é isso. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. E claro, acalme o seu gato quando estiver com ele, faça carinho, não fique gritando pra ele parar de miar, porque isso é extremamente comum. Ele não sabe para onde está indo, vai ficar desconfortável, pode miar, então não grite com ele. Tente compreendê-lo, fazendo carinho, fazer um carinho na caixa, brincando com ele. E é isso, vai ajudar a tranquilizá-lo nesse momento estressante e não piorar a situação. Então, é isso, pessoal. Vídeo da Prefeitura de Gató por meio da Secretaria de Trânsito. Então, cuidado no trânsito é fundamental porque ele salva vidas. Vou ficando por aqui. É isso. Tchau!